Muito boa noite, ou talvez bom dia, boa tarde, dependendo da aula, né? Dependendo do momento que você vai assistir essa aula. E aí, vê só, a gente vai trocar uma ideia sobre biologia. Meu nome é Vitória, eu sou professora de biologia. E aí, vamos nessa. Nessa aula a gente vai falar sobre divisão celular. É sobre um assunto muito importante, de verdade. Quando a gente fala sobre divisão celular, esse assunto ele vai interferir em vários outros assuntos, né? Como, por exemplo, lá na parte de fisiologia, reprodução, e por aí vai, tá? E também na questão de saúde, né? Que vai interferir em várias doenças. Aliás, a gente vai comentar sobre uma das doenças que tem justamente ligação com esse assunto de biologia. Então, vamos nessa. Quando a gente fala sobre divisão celular, a gente precisa comentar sobre uma coisinha antes, tá? Para facilitar o assunto, eu quero te perguntar. Você já machucou o pé quando era criança? Pelo menos aqui em Recife, Pernambuco, onde eu moro, a gente não fala a palavra machucou, a gente fala a palavra ralou. Não sei se é aí também. Não sei você, mas eu já ralei muito meu pé, brincando quando era criança, né? Jogando bola, enfim, por aí vai. E aí é o seguinte, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque é justamente isso que aconteceu muito provavelmente com você, né? Quando você era criança, tem relação direta justamente com a divisão celular, com um tipo específico de divisão celular que a gente vai comentar nessa aula. Então, se você já sabe qual é a divisão celular que eu tô me referindo, eu quero que você comente agora no chat, beleza? Qual é o tipo de divisão celular que vai estar justamente relacionada com essa pergunta que eu acabei de te fazer. Se você já machucou, se você já ralou aí seu pé. E aí, vê só, vamos nessa. Qual seria esse tipo de divisão? Quero ver nos comentários depois, tá? Quando a gente fala justamente sobre esse acontecimento, eu já vou te dar um spoiler. Não sei se eu já dou, não sei se eu falo ou não falo agora. Vou segurar, vou deixar esse loop aberto para justamente você ficar nessa aula com essa curiosidade, até eu chegar o momento que eu vou falar sobre justamente qual é a divisão celular que está relacionada com essa curiosidade aqui, beleza? Então, segura essa pergunta e daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. Quando a gente fala sobre divisão celular, a gente também precisa falar sobre uma fase, né, específica, sobre um momento específico, onde esse momento ele não vai estar participando da divisão celular. Beleza? Então a gente está falando sobre divisão celular, mas antes disso a gente precisa falar sobre um momento específico que a célula passa antes da divisão celular, que é a intéfase, beleza? Então preste atenção. Quando a gente fala sobre a intéfase, é justamente o momento em que a célula vai estar se preparando para poder se dividir, beleza? Vamos nessa. Intéfase é o momento de preparação para a célula entrar em divisão. E aí essa divisão, ela pode ser justamente ali, a gente vai falar sobre os tipos de divisão, mitose e meiose. E lembra, meiose 1 e meiose 2. Calma, a gente vai chegar lá ainda, bora falar sobre intéfase. Quando a gente fala sobre intéfase, basicamente 3 fases. Só que a gente precisa comentar sobre uma subfase, sobre uma fase que está meio que escondida dentro dessas fases da intéfase, que é o G0. Daqui a pouco eu falo sobre o G0, tá? Mas vê só, fica aqui comigo. Quando a gente fala sobre as fases da intérfase, que é justamente o momento de preparação para poder a célula se dividir, primeiro a gente comenta sobre o G1. Mas antes de comentar sobre o G1, não, eu não estou falando sobre site de notícias. É justamente sobre uma fase da intérfase. Quando a gente fala sobre o G1, essa parte do G, né? Essa letrinha, o G significa gap. E gap significa intervalo. Então percebe, quando a gente fala sobre o G1, que é justamente o primeiro intervalo que essa célula vai ter, o que vai acontecer? Presta muita atenção. Nessa aula aqui, eu sempre vou estar falando sobre fases. E aí, basicamente, você precisa saber o nome das fases e o que acontece em cada fase. O que vai acontecer de mais importante em cada fase. Beleza? Então vamos nessa. G1, o mais importante, crescimento da célula. Ela vai aumentar de tamanho. Produção de RNA no núcleo, a gente falou sobre isso, né? Assim, não sobre isso especificamente, mas a gente disse que é no núcleo que vai justamente acontecer essa produção do RNA. Beleza? Síntese de proteínas. Essa síntese ela acontece no citoplasma. Então percebe, é muito importante você ter noção justamente da diferença. Onde é que acontece cada evento, né? Entre aspas, cada acontecimento.
Se eu falo sobre a produção de RNA, isso vai acontecer no núcleo. Se eu falo justamente sobre a síntese de proteínas, vai acontecer no citoplasma. G0. O que é o G0? O que é que significa essa subfase aí? Vê só, quando a gente se refere ao G0, é como se eu estivesse me referindo a uma fase stand-by. Como assim, Vitória? Não entendi. Quando você pega o seu celular, né? Eu não tô com ele aqui agora no bolso. Quando você pega o seu celular, e aí, por exemplo, você está ali mexendo. Depois você vai, desliga. Quando você desliga, o seu celular é como se estivesse ali em stand-by. O sistema dele não foi desligado completamente. Se você der um toquezinho, ele vai ligar, ele vai funcionar novamente. E aí você pode utilizar ele. Mas aí quando você desliga, e não desliga de fato o celular, né? Quando você só fecha ali as páginas, né, e tal. Tô falando como se estivesse me referindo ao computador, mas você tá entendendo, né? É como se seu celular tivesse em stand-by, né? Exatamente isso. Stand-by é pausa. Ele tá ali funcionando, mas está em momento de pausa. É exatamente isso aqui, quando a gente também fala sobre esse tipo de fase, né? O G0 é o seguinte, existe a intéfase. Quando eu falo sobre o G0, que acontece dentro da intéfase, que é antes da divisão celular, a célula ela parou de fazer tudo. Ela não está mais crescendo, parou. Está em stand-by. Beleza? Então é algo à parte. GS, né? E aí percebe. Então, basicamente, quando a gente fala sobre a intéfase, a gente se refere da seguinte forma. G1, S, G2. Eu falei sobre o G0, para justamente, se você vê isso em alguma questão, você já ter noção do que é que significa. S. Esse S, ele significa síntese. Síntese do quê? Vai ser justamente a duplicação do material genético, tá? Que no caso eu estou me referindo ao DNA. É o evento, é o acontecimento mais importante justamente dessa fase aqui, tá? Dentro da intéfase. G2 é o período de crescimento da célula. A célula vai continuar em crescimento. E além disso vai acontecer a síntese de proteínas. Beleza? Vamos lá, então bora continuar. Quero que você comente aqui no chat, tá? Se você realmente está entendendo. Me dá um feedback. Se você já está gostando aqui dessa aula, já aperta aqui o gostei. E vamos nessa. Ó. Então, sobre a intéfase, coloquei aqui uma imagem. Essa imagem aqui já vale teu gostei. Saca? Pessoal, essa imagem aqui, ela está justamente representando o ciclo, né? Essa questão do ciclo celular. Então, percebe, eu tenho uma célula em intéfase e depois ela está em divisão. Quando a gente se refere à intéfase, é o quê? G1, S, G2. Então, a gente observa exatamente isso aqui, né? Esse M aqui é justamente se referindo à divisão. G1, S, G2. Reloginho. Esse G0, como a gente já comentou, é justamente como se fosse ali uma fase, né? À parte. É quando a célula ela vai entrar em stand-by. E aí, vamos nessa. Então, sobre a mitose vai ser a primeira divisão celular que a gente vai comentar nessa aula, que é muito importante. Aliás, vou fechar o loop. Vou fechar agora não. Vou primeiro falar sobre a mitose e depois eu vou explicar sobre a mitose. Eu vou fechar o loop, né? Que eu abri, a pergunta que eu abri com essa aula, tá? Quando eu perguntei lá atrás se você já ralou, né? Já acabou machucando o teu pé. Ou pode ser o joelho também. Enfim, uma parte do seu corpo. Mitose é o processo de divisão que vai gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Eu quero que você imagine o seguinte. Quando a gente fala sobre mitose, um exemplo bem bacana, para você conseguir pensar, né, para você conseguir entender o que de fato é, como é que você pode relacionar, para o assunto ficar mais leve, mais fácil, é o seguinte. Impressora. O que a impressora faz? Ela tira cópias. Se eu botar um papelzinho que tem uma determinada informação, ali naquela parte de escanear, digitalizar, tá, o nome eu não lembro agora muito bem, mas enfim. Se a gente bota ali o nome, é um papel, né, enfim, naquela parte que abre e fecha, sabe? Eu sei que você tá entendendo, eu acredito. E aí, pessoal, a gente pede pra escanear, digitalizar, enfim, não lembro muito bem agora do nome ao certo, mas enfim, a gente abre a impressora, bota o papel, fecha e aperta o botão.
vai sair justamente várias cópias daquele papel que a gente botou na impressora, certo? Então assim, e aí percebe, eu botei um papel, que é tipo digamos que um molde, né? A parte ali original, a folha original, o documento oficial original, e aí depois eu tô pedindo cópias, e aí eu peço uma determinada quantidade, né? A quantidade que eu quiser, cópias idênticas, certo? Então quando a gente se refere à mitose, é justamente isso. É uma divisão celular, onde vai acontecer o quê? Justamente o resultado vai resultar em quê? Em células filhas que são idênticas à célula mãe. Então por isso que eu estou te dando esse exemplo da impressora, porque vai acontecer justamente a geração de cópias idênticas. Beleza? Então bora voltar para cá. Sobre os seres unicelulares e sobre os seres pluricelulares. Aqui fala justamente sobre a questão de como a mitose ela vai... Qual vai ser a importância dela, né? Para os seres unicelulares e para os pluricelulares. E aí lembra junto comigo, tá? Unicelular, uma célula só. Beleza? Pluricelular, várias células. Pluri significa vários. Para os seres unicelulares, a importância da mitose é para a reprodução. E aí vai gerar indivíduos idênticos, né? Ao molde, entre aspas, original. Aquela célula mãe. Quando a gente se refere a seres Eita, quase que não sai agora. Mas vai sair. Quando a gente se refere aos seres pluricelulares. Lembra que pluri significa vários. Então, várias células, né? E aí, vê só. Aos seres pluricelulares. Saiu de novo. Vai ser várias funções, né? Crescimento, renovação, a substituição ali do tecido e por aí vai. Bora falar sobre cada um com calma? Crescimento. Tamanho do indivíduo, né? Então, quando você vai crescendo, eu já parei de pensar sobre isso, sobre a minha altura. Minhas células não estão mais me ajudando quanto a isso. Já aceitei minha altura. Mas aí, vê só, quando a gente fala justamente sobre a nossa altura, é justamente esse tipo de divisão celular que está envolvido, tá? Então, pergunta aí, né? Pro amiguinho e tal, você, qual é a sua estatura? Fala aí, não, sério, quem é do grupo que é tipo 1,60 e pouco? Eu tenho mais ou menos tipo 1,63, de forma bem específica. Quem é aqui do grupo de 1,65 para baixo? Porque 1,65 para cima, pra mim, já é 1,70, sabe? Então, assim, você, sério, de verdade, você que tá assistindo essa aula, pertence a esse grupo da galerinha do 1,60, tamo junto. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida. Então vamos lá. Então, quando a gente fala justamente sobre essa questão da estatura, tá? Da altura do indivíduo, a gente está se referindo à mitose, porque ela justamente vai ter essa função, tá? Do crescimento. Renovação celular. Renovação celular é o que acontece, né, com o nosso tecido ali, com as células. Lembra? As células formam um tecido, né? Um conjunto de células vai formar um determinado tecido. Lá em histologia você vai ver diversos tipos de tecido. Sanguíneo, muscular, por aí vai. Substituição periódica das células que formam os tecidos. A renovação. Regeneração. Regeneração já vai ser a substituição das células mortas, tá? Que formam os tecidos. Cicatrização. Cicatrização é justamente o que a gente estava comentando no começo da aula, tá? Então, quando a gente fala justamente sobre, ralei meu pé, fiz uma cirurgia e aí acontece a cicatrização, a divisão celular que vai estar envolvida nesse processo para justamente ali aumentar o número de células e tal. Vai ser justamente o quê? A mitose, beleza? E aí acontece a cicatrização, vai acontecer a substituição das células de um tecido que sofreu uma lesão. Eu não sei você, mas tenho várias cicatrizes, principalmente no joelho. Quando eu era criança, vou compartilhar aqui nesse momento algo da minha infância, mas que está relacionado com o assunto, tá? Quando eu era criança, acho que por uns 11 anos, eu fui inventar de aprender a andar de patins. Ok, aprendi. Mas o tanto, assim, a curva de aprendizagem, o tanto que eu ralei meu joelho. E melhor, né? Eu corria de patins na orla da praia. Se você sabe como é justamente ali o chão da orla da praia, você tá entendendo por que eu tô falando isso. Então, meu joelho, os dois,
são completamente ralados e várias cicatrizes. Então percebe, né? Porque eu tô falando sobre isso porque tem relação com o assunto, tá? Então quando eu ralei ali meu joelho, na curva de aprendizagem, né, caindo e tal, quando eu tava aprendendo a andar de patins, qual foi o tipo de divisão celular que me ajudou a justamente ter a cicatrização dessas feridas que foram causadas, né, por esses momentos de adrenalina, foi justamente a mitose. Beleza? Então vamos nessa. Ok. Então ainda sobre as mitoses e as suas fases. Ó, isso aqui vale também para meiose, tá? Só que a gente vai perceber que tem algumas diferenças, mas já se liga nessa estrutura. Quando a gente fala sobre as fases da mitose, que é um tipo de divisão celular, que a gente tá vendo agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre meiose, mas, por enquanto, mitose. 4. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí percebe, quando a gente fala sobre essas fases, né, da divisão celular, que é a mitose, eu quero que você perceba uma coisa. Nos nomes dessas fases, percebe que tudo termina com fase. Por que será? Porque eu tô batendo nessa tecla, porque é justamente a tecla da etimologia, do significado da palavra. A resposta está justamente na própria palavra. É só você saber o significado. E aí você entendendo o significado já ajuda bastante, tá? Então, vê só. Quando a gente fala sobre prófase, a parte de fase já tá tipo autoexplicativo, porque são fases dessa divisão celular. Antes. O que é que acontece antes? Metáfase, meta significa depois. Anáfase, essa parte do ana, significa separação. Telófase, o telo, significa final. E vai ser a fase, de fato, final, né? O fechamento ali da divisão celular. E aí, vê só, outra coisa. Nessa parte aqui de metáfase, eu quero que você anote aí, tá? E você coloca assim, ó, nessa parte de meta, agora vai ser um bizu, tá? Nessa parte de meta, você vai puxar uma setinha e você vai colocar metade. Você vai entender o porquê eu tô falando isso quando a gente falar sobre metáfase. Mas eu já te adianto esse bizu, tá? Na fase da metáfase, essa parte do meta, puxa uma setinha e coloca metade, meio. Beleza? Então vamos nessa. A gente vai falar sobre cada fase dessa de forma calma, de forma tranquila e leve. Ó, sobre a prófase, mitose, vamos lá. Quando a gente fala sobre a prófase, que é justamente a primeira fase, acontece, e aí percebe, lembra? Sobre cada fase aqui, é justamente saber o que aconteceu. Nessa parte aqui do slide, vocês vão perceber que eu sempre vou estar colocando os acontecimentos mais importantes, tá? E do outro lado, justamente a imagem. E aí vamos nessa. Espiralização da cromatina, lembra? Cromatina é DNA, e ela vai ficar mais enroladinha, ela vai começar a se enrolar mais. Os núcleos desaparecem. Os centríolos, que já estão duplicados, eles migram para os polos da célula. Os centríolos, lembra que são organelas que estão envolvidas nessa divisão celular. E eles vão migrar para os polos da célula. Durante a migração, fibras proteicas se colocam como raios ao redor dos centríolos, formando o áster, que é justamente a estruturazinha. Lembra que o centríolo, se a gente for brincar aqui com o assunto, eu costumo relacionar que o centríolo é como se fosse o Miranha, o Homem-Aranha. Porque justamente fica parecendo isso, né? Umas teias. Então o centríolo, ele vai ser justamente o Homem-Aranha, né? E vai ter 2 em cada polo da célula. E aí o fuso que vai ser formado é justamente as teias do Homem-Aranha. Vamos nessa? Ó. Então, o áster vai ser uma estrutura para dar estabilidade ali pro centríolo, tá? Para justamente ele disparar todo o fuso, né? Surgem também fibras que ligam um par de centríolos ao outro, formando fuso mitótico ou fuso acromático. Áster, que é justamente esses filamentos, né? Tipo, esses tracinhos aqui branco. Cromossomo duplicado em condensação, porque ele está se enrolando. Carioteca, que lembra que os núcleos vão desaparecer. O núcleo começa a entrar em desaparecimento. O nucleolo. No final da prófase, a carioteca se rompe e os cromossomos, através dos centrômeros, eles se ligam às fibras do fuso mitótico. Então, essa parte do centrômero é justamente como se fosse o gancho onde a teia de aranha, que é o fuso, vai se conectar, beleza? O centríolo dispara a teia, entre aspas, e aí vai se ligar ao cromossomo através do centrômero, beleza?
Então, o centrômero é justamente como se fosse uma parte do encaixe. E para acontecer o quê? A gente vai falar. Então, no final da prófase, que é a primeira fase, a carioteca ela se rompe, que é justamente o envelope nuclear, e os cromossomos eles vão se ligar os cromossomos, né, através dos centrômeros, vão se ligar às fibras do fuso mitótico. Aqui não está aparecendo, mas na outra imagem vai aparecer. Que é justamente na metáfase. Lembra que eu te falei que era para você colocar do lado, puxando a setinha de metade e meio, porque o que é que acontece? Nessa fase, os cromossomos eles ficam na metade, ficam no meio. E aí, pessoal, lembra, os centríolos, que é o miranha, né, o Homem-Aranha, vai disparar aqui as teias, que é justamente o fuso mitótico, fuso acromático, tanto faz, e vai colocar justamente os cromossomos numa linha equatorial, no meio, na metadinha. Cromátides irmãs são os bracinhos, entre aspas, né? São as estruturas do cromossomo. As fibras, aqui a gente tem os cromossomos que estão condensando ali, né? Cromossomos condensados, alinhados na placa, na placa equatorial, na placa metafásica, que é justamente uma placa equatorial, entre aspas, né? Porque vai ficar justamente no meio. Cromossomos na região equatorial, meio, o que a gente já falou. As cromátides irmãs, elas atingem um grau máximo de condensação. Então, o que é condensação? Enroladinho, beleza? É quando o DNA vai estar bem enroladinho. Cabelo cacheado vai mudando de cromatina para cromossomo. Porque lembra, cromossomo bem enroladinho e cromatina mais liso, né? Menos enrolado. Anáfase. Lembra, ana significa separação. Vai acontecer a separação, a DR, de alguém aqui nessa história. Então, pessoal, a divisão dos centrômeros, né? Lembra, né? As cromátides, elas vão estar justamente uma ligada na outra, né? E aí, o centrômero é que está conectando tudo. E aí vai acontecer a separação. DR. Aqui é o momento da DR. É sobre. As fibras do fuso mitótico, elas se encurtam e tracionam, né? Então é como se fosse o centríolo ali, que é o Homem-Aranha. Ele tá pegando ali uma parte do cromossomo, né? As cromátides irmãs. Início da desesperilação. Eita, quase que não sai, mas vai sair. O início aqui, o que é que vai acontecer? Lembra que ele não estava espiralizando, condensando, ficando bem enroladinho? Vai acontecer o contrário, beleza? Nos cromossomos. E quando eu me refiro a cromossomo, eu estou me referindo ao DNA. Tá, falamos sobre tudo. Telófase, fase final. O que é que vai acontecer? Lembra, se é uma divisão celular, no final a célula vai ter que se dividir. Então telófase é isso, beleza? Mas calma, bora falar direitinho sobre o que de fato acontece na telófase e sobre qual seria o acontecimento ali mais importante. Cromossomos desespiralizados. Eu falei que ia sair. Em 2 conjuntos e um em cada polo, né? Cada conjunto vai ser envolvido por uma nova carioteca, que é o envelope nuclear. Lembra que a gente já falou sobre isso? Desaparecem os filamentos do áster. Lembra que é justamente relacionado ali ao centríolo e tal, e do fuso mitótico. Então o Homem-Aranha, ele sai de ação, ele já fez ali a parada acontecer e ele, ó, vaza. E aqui a gente consegue visualizar justamente o que a gente acabou de falar, né? A divisão citoplasmática, ela acontece, é chamada de citocinese. Acontece o reaparecimento dos nucleolos, que é justamente quando a gente está falando sobre aqui a carioteca, o envelope nuclear. Reorganização das cariotecas, que é justamente o que a gente estava acabando de falar. E os centríolos, já sabe. Ainda sobre a telófase, acontece o estrangulamento. E aí, muito importante, tá? Eu acho que eu nem coloquei aqui. Mas o que é que acontece? Na divisão, presta atenção, tá? Presta atenção. Falando com você. Quando a gente fala sobre a telófase, que vai justamente acontecer a divisão, nessa parte aqui, acontece isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Vamos mesmo. Acontece o estrangulamento. Esse estrangulamento, aqui no meio, ele vai acontecer através do anel de uma proteína específica. Actina. Beleza? E miosina. São 2 proteínas que vai conseguir fazer essa contração. Contrátil, né? A citocinese, divisão citoplasmática, ela é contrátil, que eu acabei de falar, através de filamentos feitos de actina e miosina. É isto.
Mitose nas células vegetais e animais. Muito importante. Preste atenção nesse momento para você saber diferenciar. Lembra aqui, a gente tem a célula eucariótica animal e tem a célula eucariótica vegetal. Tá, como é que vai acontecer a divisão justamente nessa célula eucariótica animal e na vegetal? Bora diferenciar agora. Mas antes disso, quero fazer uma pausa. Antes disso, eu quero perguntar de onde é que você está assistindo essa aula. E se você está vendo aqui, né, se você viu a aula passada, você já sabe que essa camisa aqui, ela tem uma piadinha e tem todo o pertencimento. E você está aprendendo nesse momento biologia em um passe de mágica. Então, se você não assistiu a aula, já volte, né? Porque é muito importante assistir a aula passada para poder entender essa aqui. Mas eu quero saber qual é a sua casa, justamente, né? Da nossa piadinha aqui interna. E também de onde é que você está assistindo essa aula, tá? Então coloca aqui nos comentários qual é a cidade e qual é o estado. E se você já me conhece, se você lembra que Vitória, né, é professora de biologia, Vitória tá falando de onde? De Recife, é claro, Pernambuco. Vamos nessa? Então eu quero ver aqui nos comentários depois, tá? Ó, esse momento de pausa que eu faço é justamente pra gente interagir um pouquinho e também aproveite pra respirar, tá? E essa aula tá na frequência altíssima por causa, né, de todo o conteúdo. Então vamos que vamos, toma água, dá uma respirada e bora que bora. E aí, vê só, célula animal, primeira coisa, cêntrica. Ora, como assim? Presença de centríolos. Na vegetal, não tem. Diferença muito importante. E lembra que os centríolos vai justamente ser ali o Homem-Aranha da parada, né? Porque vai disparar umas teias, que na verdade a gente não chama de teia, é óbvio, a gente vai chamar de fuso, né? Vai justamente fazer o fuso mitótico, ou fuso acromático. Astral, presença de áster, que é justamente como se fosse um tripé, para justamente ele ter estabilidade, para fazer todo esse movimento do miranha. Na célula vegetal vai ter a presença, né, desse astral, dessa vibe. Tá, não é vibe, tá? Tô brincando, por favor. Não me entenda mal. E quando a gente fala sobre essa classificação, a gente está se referindo justamente a essa estrutura do áster, beleza? Citocinese centrípeta, citocinese centrífuga. Então, como assim? Ó, bora começar? Bora falar sobre uma historinha para você entender melhor? Qual seria a diferença do centrífuga para centrípeta? Muito simples, para você não esquecer nunca mais. Lembra, quando eu falo sobre citocinese, eu tô falando justamente sobre essa parte da divisão, né, da célula. Mas aí quando a gente fala sobre centrípeta e sobre centrífuga, agora vai um toque de bola de ouro. Preste atenção. Centrífuga, como é que eu vou saber que é de dentro para fora ou de fora para dentro? Percebe? Quando a gente fala sobre a centrípeta e a centrífuga, a resposta já está na palavra. Lembra? Centrífuga, porque vai ser de dentro para fora. Preste atenção que o toque de bola vem agora. Centrífuga. Centrífuga vai ser justamente de dentro para fora, porque é o seguinte. Imagina você numa sala, tá? Imagina que você está aqui comigo. E aí, vai só, acontece aqui alguma coisa que a gente precisa fugir, que a gente precisa dar fuga. Centrífuga. Que a gente precisa dar fuga, a gente precisa sair da sala. A gente vai sair de fora para dentro ou de dentro para fora? Se a gente está dentro da sala, a gente vai sair de dentro para fora. Então é só para você lembrar. Então quando eu falo centrífuga, é de dentro para fora. E quando eu falo centrípeta, é justamente a divisão que ela vai acontecer de fora para dentro. Vitória, me dá um exemplo aí, só para lembrar. Quando você corta a maçã, presta atenção. Tu costuma cortar a maçã de dentro para fora ou de fora para dentro? Muito provavelmente é de fora para dentro. Beleza? Então é só um exemplozinho, só para você lembrar. E para que esse assunto fique mais leve. Então, ó, centrífuga de dentro para fora pela formação da lâmela média, que é justamente aquela divisão no meio. Centrífuga, ou centrípeta, de fora para dentro e vai ter o anel de actina. Lembra que a actina é justamente uma proteína que vai ajudar nessa contração, nesse estrangulamento que acontece. Beleza? Vamos nessa. A partir de agora a gente vai começar a falar sobre meiose. Nesse momento eu quero escutar um feedback teu, de verdade.
Coloca aqui nos comentários nesse momento se você realmente conseguiu acompanhar o que foi sobre a mitose. Sobre justamente a importância da mitose durante o nosso dia, né? Quando você rala o joelho, cicatrização e tal, alguma coisa acontece. Quando suas células estão morrendo, né? Que vai estar relacionado com a mitose e tudo mais. Se você entendeu as fases, vamos revisar rapidinho? Prófase, a gente vai ter metáfase, anáfase e telófase. E aí, pessoal, quero saber se você realmente entendeu, para justamente a gente conversar. Se você tiver uma dúvida, pode colocar nos comentários, que depois eu vou responder lá teu comentário, beleza? Vamos nessa. Meiose 1. Quando a gente fala sobre a meiose, ela vai estar relacionada com a reprodução, né? A gente vai falar sobre isso de forma mais profunda em uma próxima aula. Mas vem comigo para a gente entender quais são justamente as fases da meiose. A meiose, ela tem a parte da meiose 1 e meiose 2. A meiose 2 é praticamente a mitose. E a meiose 1 é outro rolê. Bora conversar sobre. Meiose 1, prófase. Só para você entender, eu coloquei aqui em vermelho justamente a inicialzinha para fazer uma palavra, né? E só para você tentar lembrar, beleza? Leptóteno. É justamente uma subfase que está dentro da prófase. Leptos, aqui a gente está falando sobre a etimologia da palavra. Fino, delgado. A gente vai entender o porquê depois. Zigóteno, emparelhamento. Paquíteno, espesso, grosso. Diplóteno, duplos. Diacinese, através. Cinese, movimento, né? O dia, através, cinese, movimento. Metáfase 1, anáfase, telófase. Prófase, o que acontece? Lembra, estou colocando aqui justamente os acontecimentos mais importantes. Na prófase 1, vai ter a condensação dos cromossomos, vai ficar mais enroladinho o DNA. Desaparecimento da carioteca, que é o envelope nuclear. Desaparecimento do nucleolo, duplicação e migração dos centríolos para os polos da célula, que é justamente o miranha, entre aspas. Só para você lembrar do fuso, beleza? Sobre a prófase, lembra que tem a primeira subfase, na meiose 1? Então essa vai ser justamente a meiose 1, né? Porque tem a meiose 2, então cuidado para não confundir, tá? Vai iniciar a individualização dos cromossomos, estabelecendo a condensação. Espiralização, que a gente acabou de falar. Então, o que é que vai acontecer, né? Vamos espiralizar. Quem? O DNA. E aí, entre aspas, né, vai acontecer a definição dos cachos, né? Porque lembra que a gente fez justamente essa comparação na aula passada. Cromatina é quando justamente o DNA ele tá menos enroladinho, e seria o cabelo liso. E o cabelo cacheado, o meu, seria justamente o cromossomo, tá? Então acontece justamente o início também da separação dos centríolos, né, o que a gente acabou de falar, eles vão para os polos, e aí vamos nessa. Zigóteno, aproximação dos cromossomos homólogos, né, sendo esse denominado de sinapse. E aí a gente consegue perceber através da imagem. Eles vão se aproximar, simples demais, formar um casal, um par, né. Sobre o paquíteno, cara, presta muita atenção, de verdade. Essa é uma das subfases, justamente da prófase. Não é que ela é a mais importante de todas, mas ela é muito importante e ela cai em questões, tá? Então preste atenção de verdade. Quando a gente se refere a paquíteno, a gente precisa lembrar justamente desse movimento aqui que acontece. Crossing over. E aí, vê só, o que é que seria isso? Basicamente, a troca de material genético. A gente vai perceber como é que isso acontece. Máximo grau de condensação, enroladinho, né, dos cromossomos na prófase 1, momento em que ocorre justamente o crossing over, isto é, a troca de segmentos, vai acontecer a permutação de genes entre cromossomos homólogos, cromossomos iguais. Dois desses braços, em respectivos homólogos, eles se ligam formando estruturas denominadas bivalentes ou tétrades. Porque justamente vai acontecer o crossing over, né? E aí percebe, quando esses bracinhos dos cromossomos, eles se ligarem, vai formar essa estrutura. Bivalente, quando um bracinho toca no outro, e tétrade, 4, por causa dos 4 bracinhos, beleza? 2 em cima, 2 embaixo. Sobre a questão do crossing over, a gente tem aqui os cromossomos homólogos alinhados, um cromossomo e outro cromossomo. Essas partes aqui, essas estruturas, a gente chama de cromátide, tá? E aí, vê só, essas daqui são justamente cromátides não irmãs. E aqui, vê só, vamos lá. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê?
E aí percebe, cromátides não irmãs, cromossomos diferentes, né? Diferente no sentido de serem isolados, sabe? Eles estão formando um par, mas são diferentes. Nesse sentido, de considerar a individualidade dele. Ele é individual. Ó, volta pra cá. Quando a gente fala justamente sobre esse crossing over, vai acontecer essa troca de segmentos do cromossomo. Então, um pedacinho da perninha de um vai pro outro e acontece a mesma coisa com o outro. A gente consegue observar justamente aqui, né? Por causa da diferença da cor. Beleza? Beleza. E aí, muito importante, né? Um ponto a salientar. Isso aqui vai garantir, vai promover variabilidade genética. Professora, como assim? Preste muita atenção nesse momento da aula, tá? Quando a gente fala sobre mitose, lembra que vai resultar em cópias idênticas. Quando a gente fala sobre meiose, por causa justamente dessa fase específica que a gente está comentando nesse momento, que é justamente no início da meiose, o que é que vai acontecer? Essa troca do material genético vai promover o quê? A variabilidade genética. Então, a meiose vai resultar em seres diferentes. Então, você pode ser parecido com seu pai ou com sua mãe em relação aos traços, mas você não é igual. E assim por diante, beleza? Então, percebe. E isso é muito importante, né, com relação à evolução da espécie. Porque se eu tenho uma doença, se eu tenho alguma coisa específica, um vírus e tal, que vai justamente afetar uma determinada espécie, se todas aquelas espécies, se todos esses seres, eles são iguais, todo mundo morre. Se são idênticos, todo mundo morre, porque vai afetar uma mesma questão específica. Agora, se eu tenho uma variabilidade genética, isso vai ajudar justamente a gente na questão da sobrevivência da espécie. Porque justamente uma coisa que vai afetar uma espécie, a outra espécie pode não ser afetada tão facilmente. E aí garante justamente essa questão da variabilidade genética. Os seres não são idênticos nesse tipo de divisão por causa disso aqui que a gente está comentando, tá? Por causa dessa troca. Beleza? E lembrando, na mitose, os seres vão ser idênticos, né? É uma divisão celular onde vai resultar em cópias idênticas. Tamo junto. Nessa outra fase aqui, diplóteno, lembra? Duplo. Separação dos homólogos, configurado de regiões quiasmas, que é o ponto justamente que eles tocam, os bracinhos, onde os bracinhos eles cruzam. Diacinese, que é justamente a última, né, da prófase, né, porque lembra que são 4, né, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente ainda está em prófase. Vamos nessa. Finalização da prófase 1, com separação definitiva dos homólogos, já com segmentos trocados, que foi justamente aquela questão do crossing over. A carioteca, que é o envoltório nuclear, ela desaparece momentaneamente, tá? Metáfase, meio, metade, lembra? Pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial da célula. Ou seja, os cromossomos eles vão ficar na metade da célula. Só isso. Anáfase, lembra que é o momento da DR. É o momento da separação. E aí, vê só. Acontece o encurtamento das fibras de fuso, né? O miranha ali. Separação dos cromossomos homólogos para os polos da célula. E isso acontece graças ao centríolo, né? Nessa fase não há separação do centrômero, que é o ponto de ligação das cromátides irmãs em um cromossomo. Telófase, desespiralização dos cromossomos, ou seja, ele vai desenrolar. Retornando ao aspecto filamentoso, reaparecimento do nucleolo, bem como da carioteca, divisão do citoplasma, citocinese, originando duas células haploides. E aí começa a meiose 2, ao final da meiose 1. Quando a gente fala sobre a meiose 2, ela é extremamente semelhante à mitose. Então a gente vai ver praticamente a mitose aqui. Só que lembra, dentro do contexto da meiose. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Vamos que vamos. Então na prófase, os cromossomos eles voltam a se condensar. Lembra que ele estava desespiralizando lá na telófase?
da meiose 1, agora ele volta a se enrolar novamente. O nucleolo e a carioteca desaparecem novamente, os centríolos eles vão se duplicar e eles vão para os polos, formando o fuso acromático. Metáfase. Meta, metade, meio. O que é que vai acontecer? Os cromossomos se organizam no plano equatorial, na metadinha da célula, com suas cromátides ainda unidas pelo centrômero, ligando-se às fibras do fuso. Anáfase. Momento da DR. Momento da separação. Separação das cromátides irmãs puxada pelas fibras em direção aos polos opostos. Telófase. Fase final. Reaparecimento da carioteca, que é justamente a estrutura que vai envolver o núcleo. Reorganização do nucleolo. Divisão do citoplasma completando a divisão meiótica. Finalmente. Chegando finalmente. Totalizando 4 células filhas haploides. E aí, vê só. Esse é o momento do print. Sério. De verdade. Vê só, essa tabela aqui tá incrível. Essa tabela aqui tá justamente comparando a divisão mitose com a divisão da meiose, beleza? Justamente fazendo a comparação. Isso aqui é muito importante. De verdade, o momento do print. Mas não somente para você saber da tabela, mas para acontecer o seguinte. A partir desse momento aqui, não a partir desse momento, você pode tirar print de outro momento da aula. Quando você tirar print, você pode receber, a gente vai mapear você aí, para poder você receber um conteúdo exclusivo, tá? É um conteúdo autoral meu, feito por mim, sim, com todo carinho, com toda a dedicação. E justamente falando de biologia, né? E aí eu vou colocar mais alguns detalhes, vou colocar umas questões comentadas, vai ficar bem legal. Então se você quer receber esse material, tira print nesse momento. E aí me marca lá no Instagram, Vitória Guimarães, VG. E marca o Acelere também, muito importante, tá? Marca os 2 arrobas e vamos que vamos. Ó, mitose, 2 células geneticamente iguais. Lembra, mitose é a vibes impressora, né? Que vai justamente... Eita, mudei aqui sem querer. Acontece. Bastidores. Deixa eu deixar aqui... E o suporte que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. É sobre isso. Ó, quando a gente fala sobre mitose, lembra que é justamente aquele exemplo da impressora. Cópias idênticas. 2 células geneticamente iguais, enquanto que na meiose eu vou ter 4, o número é diferente, e geneticamente diferentes. Sem redução do número de cromossomos, e aqui acontece a redução do número de cromossomos, sem permuta gênica, a troca, crossing over. E aqui acontece, ocorre em células somáticas, e aqui ocorre em células germinativas, né? E aí percebe uma coisa muito interessante. Às vezes a gente fala assim, não, meiose é para reprodução. E mitose é para cicatrização, é para o crescimento, tal. Mas lembra, né, que nos seres unicelulares, a mitose, a função dela vai ser justamente a questão da reprodução. Então, cuidado para não se confundir, tá? A duplicação do DNA antecede apenas uma divisão celular. E aqui a gente vai ter 2 divisões celulares na meiose, né? Uma célula produzida por mitose, em geral, ela pode sofrer uma nova mitose. Aqui não. Importante na reprodução assexuada de organismos unicelulares, lembra que eu acabei de falar? E na regeneração das células somáticas dos multicelulares, que é exatamente o que a gente acabou de falar. Sobre a questão da regeneração dos tecidos, a questão da cicatrização e por aí vai. Sobre a meiose, é um processo demorado, que em alguns casos pode até levar anos para se completar. Então, assim, os seres unicelulares que se reproduzem através dessa divisão celular da mitose é rápido demais. É justamente, tipo, se a gente fosse comparar, impressora. Pronto, eu acho que, tipo, se eu não me engano, eu acho que eu posso fazer essa comparação. A impressora 3D, ela demora mais justamente para poder criar alguma coisa ali, né? Para imprimir alguma coisa. E a impressora, a outra, que eu não sei qual seria o nome, sei lá, impressora... Ela faz cópias idênticas de forma muito rápida, né? Ela vai estar ali produzindo de forma bem rapidinha, beleza? Então, aqui seria tipo impressora 3D, entre aspas, tá? Só sobre essa questão do tempo da divisão. E na mitose, seria justamente a impressora que a gente faz as cópias aí dos materiais.
E vamos nessa. Tá, pra finalizar, a gente vai falar um pouquinho. Lembra que lá no início eu falei que esse é um assunto bem importante para poder a gente relacionar com o tema de saúde, com o tema de fisiologia e por aí vai. A gente vai relacionar nesse momento a divisão celular com câncer. E vamos nessa. Então, peraí. Qual é a relação que existe entre a divisão celular e o câncer? Qual é o tipo de divisão celular que está relacionado com o câncer? Então, essa é a pergunta, né? Estou fazendo aqui. O câncer é uma doença causada por um tipo de divisão celular. A gente falou sobre dois, mitose e meiose, que acontece de forma descontrolada. Essa divisão celular, que até agora não sabemos qual é, mitose e meiose, ela vai acontecer de forma descontrolada. Multiplicação. As células se multiplicam de maneira desordenada e descontrolada. Mitose e meiose. Eu quero que nesse momento você coloque aqui no chat qual é o seu palpite. Eu quero ver, tá? De verdade. Participa dessa aula junto comigo, se entrega junto. Bora fazer aqui uma coisa, né? Uma proposta 50-50, tá? Então eu quero ver teu comentário aqui no chat. Quero saber. E aí? Tu acha que a divisão celular que está envolvida com câncer seria mitose ou meiose? Vamos nessa. Quando a gente se refere à divisão celular que está relacionada com o câncer, a gente está se referindo à mitose. Porque o que é que acontece? Percebe? No slide anterior, tinha colocado aqui, que faz referência ao quê? O câncer é justamente a multiplicação de várias células, né? E essa divisão celular, para acontecer a multiplicação das células, ela acontece de forma descontrolada e ela acontece de forma desordenada. Então, tipo, não vai ser uma célula empilhando na outra, né? De forma ordenada. É tipo... doideira, né? Então, assim... E aí, quando a gente fala sobre a questão do câncer, tá? Mas qual seria a origem? Falando de forma superficial sobre isso, mas só para você ter uma noção, vai acontecer ali uma alteração genética, que tem extrema relação, direta relação com o que a gente está falando nessa aula e também na aula anterior, sobre a questão do cromossomo, do DNA, né? Quando a gente fala sobre cromossomo, sobre cromatina, a gente está falando sobre DNA, a gente está se referindo ao material genético. E o material genético, ele possui as informações genéticas. Então, percebe? E a questão do gene e tudo mais. Que acredito que vocês vão ver mais isso na parte de genética. Mas assim, quando a gente se refere ao câncer, acontece ali uma alteração justamente nos genes, tá? Que acaba provocando justamente essa divisão celular de forma desenfreada e descontrolada e desordenada. E mitose, né? Mitose porque está relacionada justamente com a questão do crescimento, tá? E acontece o acúmulo de células cancerosas e o acúmulo de células cancerosas, por causa da multiplicação, causam tumores. Vamos lá, para finalizar, uma questão. E aí você já sabe o que acontece, né? Você lê, eu vou tomar água, a gente faz uma pausa, e aí você toma água do outro lado também. E faz a questão. Quando eu voltar, a gente responde, beleza? Então, vamos nessa. Agora foi no tempo certinho, né? Top. E olha, começou a pensar há 3 minutos. Então vamos nessa. Vamos voltar. Bora responder essa questão. Vamos que vamos. Quando a gente olha para essa questão, lembra que a gente precisa separar a questão em 3 estruturas. Texto de apoio, comando, que é onde está a pergunta, e as alternativas, beleza? E aí, pessoal, basicamente aqui a gente tem um texto de apoio. Já vou ser direta ao ponto, tá? A palavra-chave que você precisava ter atenção quando você lê todo esse texto aqui de apoio dessa questão é justamente quando ele fala aqui assim, que é justamente mais a parte do comando, né? Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo com a função dos microtúbulos. E aí, pessoal, a palavra-chave dessa questão e aí a pergunta está relacionada justamente ao texto de apoio, né? Qual é justamente o processo que está envolvido com o que ele está relatando aqui no texto de apoio.
Então, bora ler de novo essa parte aqui, ó. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo, vai inibir a função dos microtúbulos. Qual é o processo que vai justamente interferir, que vai afetar? Divisão celular. E aí, vê só, porque o que é que acontece? Quando a gente se refere a microtúbulos, que vai ser uma estrutura que ela vai estar justamente dentro da divisão celular, atuando ali. Então, se essa função, se os microtúbulos é afetado, a função dele é afetada, a divisão celular ela não acontece. Simples assim. Então, os microtúbulos eles atuam no deslocamento dos cromossomos no processo da divisão celular. Função dos microtúbulos inibida, divisão celular afetada. Então, percebe? Se liga nas palavras-chave. De verdade. Beleza? E aí, pessoal, se você teve qualquer dúvida, eu quero que de verdade você coloque a dúvida aqui embaixo nos comentários. E lembra, se você quer receber o meu material de forma exclusiva, meu material autoral, é só você tirar um print em qualquer momento aqui dessa aula, postar lá no teu Instagram, me marca, Vitória Guimarães, BG. E marca o Acelero também, né? @Acelero do Enem. Tamo junto, foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez nessa aula aqui de Biologia para o Acelere com você, né? Junto com vocês. E até a próxima. Falou!